Olá, amigos! Nós hoje vamos falar de uma coisa chamada formação da personalidade sexual. Antes de começar, eu preciso deixar bem claro que nossa conversa é sobre a parte científica da coisa dentro da área biológica, a área biológica do ser humano, e não tem absolutamente nada a ver com aquelas polêmicas que estão surgindo sobre identidade de gênero, tá? Já tive várias perguntas sobre isso, então vamos aproveitar para vamos rever um pouco o que dizem essas polêmicas. Por um lado, nós vemos muitos religiosos radicais insistindo que menino nasce menino, menina nasce menina, e que opção sexual diferente disso é fruto do pecado, etc, etc. Tá? Por outro lado, os simpatizantes dos movimentos LGBT, etc., que insistem que todos nascem neutros e só mais tarde vão definir a sua identidade de gênero. Dois caminhos bem extremos. Tá? Na realidade, nossa análise mostra que nenhum dos dois lados defendido por esses extremistas está correto. Ambos estão errados. Tá? Nossos objetivos, então, nesse estudo são o quê? Primeiro, vamos deixar bem claro como ocorre a definição sexual, a orientação sexual e a opção sexual, que são três coisas bastante distintas. Tá? E, em segundo lugar, vamos alertar os pais, professores, etc., sobre a necessidade de todos terem esse entendimento para evitar que seus filhos ou alunos sejam levados a uma realidade de vida infeliz ou com sérios problemas neuróticos. Então, vamos a esse entendimento. Começando, quando ocorre a fecundação, já surge no feto parte da programação da sua personalidade. Essas características de personalidade são trazidas tanto por características dos genes como dos memes. O que são os memes? Memes são os responsáveis pela parte da nossa herança cultural. Para quem está achando estranho esses nomes, os adolescentes todos trabalham com isso, sabem o que é isso. Isso tudo é muito bem explicado pelos estudos do biólogo Richard Dawkins, na sua obra O Gene Egoísta. Eu falei que os adolescentes trabalham muito e usam muito meme, mas muitos deles não fazem a menor ideia que foi Richard Dawkins quem criou essa ideia. Tá? Essa parte talvez venha a ser identificada mais tarde, essa parte da influência dos genes, influência dos memes, etc., como o seu caráter, ou até conforme mostra o estudo psicanalítico, como o self. Tá? Essa programação inicial, então, é fruto daquele par de cromossomos que foram recebidos durante a fecundação, que se estuda em ciências também, o par XX ou o par XY. Os estudos biológicos mostram que se os cromossomos forem XX, vai nascer uma menina. Se forem XY, vai nascer um menino. Mas como se dá isso? Sendo par XX, será gerado um menino com cérebro 100% masculino, opção heterossexual, etc. Se o par for XY, será gerado o que? Uma menina, cérebro 100% feminino, opção heterossexual? Nada disso. Essa é apenas uma das possibilidades científicas, a mais comum, decorrente dessa união desses dois cromossomos. Vamos analisar por partes, com base científica, como eu disse, realizada por uma série de pesquisas em diferentes universidades. Uma das mais completas que eu já estudei foi feita pela Universidade de Oxford e, na época, foi dirigida pela neuropsicóloga doutora Annie Moir. Então, a sexualidade, ou seja, é dividida em três fases. A primeira fase vamos considerar como sendo definição sexual. Então vamos entender esse termo definição sexual como sendo a parte da estrutura física masculina ou feminina. Tá? Voltando àquele par de cromossomos da época da fecundação, havendo o cromossomo Y, há nesse cromossomo Y um gene que produz o que a ciência chama de fator determinante testicular. No cromossomo Y. Tá? Esse fator é detetado, então, pela hipófise na mãe, também chamada de glândula pituitária. Isso é no cérebro da mãe. Tá? Essa glândula, então,
estimulada pela detecção desse fator, secreta um hormônio que é chamado de hormônio luteinizante. Esse hormônio, por sua vez, vai estimular a produção de testosterona no ovário da mãe. Com a presença da testosterona junto com outros fatores, isso vai fazer com que as gônadas desse feto, cuja evolução natural seria para a forma de ovários, evolua não para ovários, mas sim para testículos. É bom lembrar agora, nesse ponto, para possibilitar uma série de discussões futuras, que se nada ocorresse de diferente, a evolução natural do feto seria sempre para nascer uma menina. Como houve a presença desse fator, foi iniciada então a construção biológica do menino, a estrutura física masculina, embora a maioria das suas características de gênero só venham a surgir lá no período da puberdade, aproximadamente a partir dos 13 anos, 12, 13 anos. Bom, se por outro lado, o par de cromossomos, em vez de XY for XX, não deve haver esse gene que produz o fator determinante testicular. Logo, não haverá testosterona no útero materno. Logo, não haverá essa transformação da evolução. A evolução será natural, será aquela já programada sem interferência nenhuma. Então, essa evolução será as gônadas se transformando ou evoluindo para ovários. Dessa forma, fica determinada a construção de quê? Da estrutura física feminina, que já é a evolução natural do feto, conforme nós dissemos antes. Essa fase da formação, nós vamos chamar então de definição sexual, foi o que nós falamos no início, e está então definido o quê? A estrutura física do menino, a estrutura física da menina. Ok? Vamos agora para a segunda fase. A segunda fase é nós vamos chamar de orientação sexual. Essa fase nós vamos entender como sendo a fase do desenvolvimento das características femininas do cérebro, ou, no caso da alteração provocada pela testosterona no útero materno, o desenvolvimento das características masculinas desse cérebro. Então, vejam, do 0 aos 30 dias foi formada a estrutura física da criança, que nós chamamos de definição sexual. Dos 30 aos 60 dias estão sendo criadas características cerebrais desse feto. As características podem ser masculinas ou femininas, a depender da presença ou não da testosterona no útero materno. Essa fase então ocorre, como eu falei, entre o primeiro mês, fim do primeiro mês e fim do segundo mês depois da fecundação. O desenvolvimento dessas características vai se dar aonde? Na formação das redes neurais. As redes neurais estão se formando nessa criança. Então, na formação dessas redes neurais, que principalmente as redes que estão nos processadores das informações que vão ser recebidas dos elementos sensores. Então nós temos o processador dos sons, o processador da imagem, ou seja, nós temos diversos processadores no nosso córtex cerebral que vão processar som, imagem, paladar, tato, olfato, etc. Isso significa que cérebros masculinos processam e entendem os sinais externos de forma diferente daquela que é feita pelos cérebros femininos. Essas diferenças vão ser notadas, por exemplo, no raciocínio associativo que a menina tem e no raciocínio lógico que o menino tem. Eles raciocinam de forma diferenciada, tá? Os professores mais experientes detectam isso rapidamente. Em outro momento, não agora, nesse artigo, nós vamos comentar sobre essas diferenças que são bastante curiosas e bastante interessantes, até no dia a dia do homem e da mulher. A diferença que nos interessa hoje é a da atração ou da repulsa, tanto afetiva como física e sexual. Até os 11 anos de idade, antes da puberdade, o cérebro das crianças está programado para quê? Para sentir repulsa, uma certa repulsa, às características do gênero oposto e sentir atração afetiva, fraternal, pelas características do seu próprio gênero. Essa fase é aquela do desenvolvimento das características do seu próprio gênero, fazendo com que as brincadeiras sejam só de meninos ou só de meninas. A partir da puberdade muda tudo. Por quê?
Porque embora essa atração afetiva pelo mesmo gênero não seja eliminada, caso contrário não haveria amizade de menino com menino, menina com menina, tá? Mas surge um outro tipo de atração, uma afetividade diferente, já programada desde o útero materno, que é a atração física e, posteriormente, sexual. Lógico que o objetivo dessa atração é a manutenção da espécie por meio da reprodução. Então essa atração inverte os objetos, tá? Já que cada cérebro desenvolve atração pelas características que predominantemente estarão no cérebro do gênero oposto ao seu. Nos outros animais, essas características de atração são muito mais simples. Há aqueles que são movidos pelas cores, aqueles que são estimulados pelo cheiro, outros que são atraídos pela luminosidade e outras características muito bem definidas. E a maioria das espécies provoca o sexo oposto exatamente no momento em que estão no período fértil, ou seja, sempre visando procriação. Quando, entretanto, nós vamos observar o ser humano, vemos que há toda uma complexidade que foi determinada por uma programação cerebral específica. Por isso, pessoas consideradas atraentes por umas não despertam qualquer interesse nas outras. Aliás, se fosse assim, seria uma loucura, né? Mas vamos a uma pergunta interessante. Mas todo menino tem cérebro masculino e toda menina tem cérebro feminino? 100%? Não. Entre aqueles 30 e 60 dias após a fecundação, como nós falamos, se os níveis de liberação de testosterona, junto com outros fatores, continuarem os mesmos dos primeiros 30 dias, o menino desenvolverá características masculinas no seu cérebro e a menina desenvolverá características cerebrais femininas. Mas, caso isso seja alterado, quer dizer, que haja uma alteração dos 30 aos 60 dias, redução da testosterona no caso do menino, ou liberação de testosterona no caso da menina, que não havia antes, o cérebro então do menino poderá desenvolver características femininas. Poucas características médias ou até muitas características femininas. E o da menina poderá desenvolver também características masculinas, num determinado percentual, pouco, médio ou até muito, tá? Essas características vão sim ser aquelas que vão definir se a orientação sexual será igual ou não à sua definição sexual. Isso significa que esse momento é o que vai definir por qual gênero essa criança, ao se tornar adolescente, vai sentir atração física e sexual. Se a atração for pelo gênero oposto, ela poderá vir a ter atração predominantemente heterossexual. Se for pelo mesmo gênero, a sua atração predominante será homossexual. Se for indiferente, ela poderá ser considerada uma pessoa bissexual. Vamos então à terceira fase? A terceira fase é a opção sexual. O que é a opção sexual? Nós vimos a definição, vimos a orientação, que é a que define o que? A atração. E agora a opção. A opção sexual tem que ser entendida como a parte inteligente, a interferência inteligente de cada pessoa. A inteligência na forma de interpretar seus sentimentos, suas emoções, sua atração sexual. Lembro que a pessoa não opta por sentir esse ou aquele tipo de atração. A atração é biológica. O tipo de atração, como dissemos antes, é independente da vontade consciente do sujeito. A opção é pelas atitudes. A opção é o que então? A opção é pelas atitudes que a pessoa vai tomar em relação à atração que ela está percebendo que sente. A opção então está ligada ao raciocínio humano, à inteligência e está muito ligada ao seu equilíbrio emocional também. A pessoa vai se utilizar então de todo o conhecimento adquirido, vai levar em consideração conveniência pessoal, cultural, social. Para quê? Para dar vazão ou não àquela atração sentida. Esse sujeito, após uma análise de seus sentimentos, emoções, etc., escolhe se assume seus impulsos ou se tenta desviar essa energia para outro tipo de objeto. A pessoa poderá também assumir uma forma simbólica de exteriorizar esse sentimento, caso venha considerado inconveniente, moralmente incorreto, impossível. Essa forma compensatória
que vai se chamar o quê? É sublimação, tenta substituir o objeto e essa força de atração por alguma coisa que satisfaça o seu ego. Se a opção for assumir o comportamento oposto ao que determina a sua orientação, ou seja, ela sente atração por um determinado gênero, mas assume o comportamento hétero. Então a pessoa vai estar de bem com a aceitação social, mas poderá vir a criar uma neurose que vai prejudicar, obviamente, a sua felicidade. Agora, se a sua opção for de assumir o impulso correspondente à sua orientação sexual, aquilo que sente, aquela atração que sente, vai também poder criar uma neurose, mas só que essa neurose agora vai ser proveniente da não aceitação social daquela opção que ele resolveu ter, resolveu assumir. De qualquer forma, haverá sempre o perigo de uma neurose, toda vez que o sujeito descobre que seus sentimentos e emoções, principalmente na área da orientação sexual, estiverem diferentes do padrão aceito pela cultura local. Por mais que o discurso local, o discurso popular, o discurso social seja de aceitação de tudo, de não ter discriminação nenhuma por homossexualidade, bissexualidade, etc., a realidade é bem diferente. Na realidade, a discriminação é clara, existe, há prejuízos, sim, sociais, profissionais, etc. Dúvidas? Alguma dúvida sobre o que nós falamos? Escreva para mim. robertoanderson@gmail.com. Se quiser, mande também uma mensagem pelo WhatsApp 71999135956. Aqueles que ainda não adquiriram nossos livros, entrem em nosso blog, clique na capa de um deles. O blog principal é o robertoanderson.blogspot.com. Esses livros, para serem adquiridos, também estão, as capas também estão à disposição no nosso portal, no portal do nosso colégio, que é o iup.webnode.com. Ok? Um forte abraço a todos, até o nosso próximo encontro.